Olá, alunos do quarto ano, estamos com mais uma aula de História. A nossa aula de História hoje nós vamos falar sobre feiras, trocas comerciais e diversidade cultural em diferentes tempos e espaços. Então, vamos falar um pouquinho sobre as feiras, né? Então, quando surgiu as feiras, até a atualidade nós vemos que temos feiras, né? E você, costuma ir nas feiras, né? Aqui nós observamos alguma ilustração, por exemplo, as feiras medievais lá do passado, as primeiras feiras aqui do Brasil, lá em São Paulo, Salvador, né? As feiras fazem parte, né, da sociedade humana, né? No passado, o comércio surgiu na Idade Média, quando a vida dos camponeses era muito difícil. A maioria das famílias não produzia ali todos os alimentos, né, que necessitavam para a sua sobrevivência, conforme nós aprendemos em aulas anteriores, né? Então, aqueles que possuíam terras plantavam, criavam os animais, e assim eles podiam trocar aquilo que sobrava com outros produtos que eles não produziam. Então, essas trocas eram feitas em um lugar chamado feiras, né? Era um lugar na cidade, né, chamado feiras. Nós vemos aqui, ó, uma feira, então, da antiguidade. As pessoas usavam para fazer essas trocas, né? A feira era um lugar público, onde as pessoas iam para expor suas mercadorias e realizavam ali as trocas, né? Então, no final da Idade Média, ali houve um grande crescimento das feiras, proporcionando, assim, foi proporcionado pelo aumento das viagens de mercadores europeus para a Ásia e a África. Então, as feiras elas foram crescendo com a chegada de outros produtos de outras regiões. As feiras também impulsionaram o uso do dinheiro, mas que era muito comum ali realizar trocas de produtos por produtos sem o uso de moedas. Então, nas feiras, ali havia grande diversidade de produtos, né? E os elementos religiosos também estavam presentes bastante naqueles ambientes. O desenvolvimento das atividades comerciais nas feiras, então, foi fundamental para a introdução da moeda como base de troca, compra e venda, né, de mercadorias. Então, como as feiras passaram então a exercer o intercâmbio entre os diferentes lugares ali do continente europeu e do mundo, então diferentes moedas passaram a ser utilizadas nas negociações. Nós vemos aqui, por exemplo, a moeda do Império Romano, moeda grega, e vemos aqui, ó, algumas pessoas ali, eles eram pessoas que eles surgiram naquelas feiras, né? Ali era chamado ali como cambistas, né? A partir de tal momento, então surgiu uma nova atividade ali proporcionada pelo comércio das feiras, né? Que eram os cambistas, conforme eu mencionei, né? Então, eram comerciantes que se especializavam na troca de diferentes moedas. Observamos aqui, ó, algumas imagens desses cambistas. Até mesmo nos dias de Jesus, ali a Bíblia fala sobre esses cambistas que ficavam ali na entrada do templo, né? Onde eles realizavam ali as trocas ali da moeda, né? Até Jesus mesmo expulsou ali alguns cambistas que exploravam ali as pessoas. Então, esses cambistas, eles exerceram um importante papel para o desenvolvimento comercial, porque naquela época não existia banqueiros, né? Eles surgiram a partir dessa atividade cambista de troca de moeda. Então foram criados assim, novos sistemas de pagamento, como letras de feira de câmbio, e com a internalização então das atividades comerciais, ali que as feiras elas puderam proporcionar, iniciou-se também o desenvolvimento de um novo sistema administração comercial, né? Sistema de administração comercial. Eles passaram a utilizar taxas de juros e métodos matemáticos, né? Como o sistema decimal, e estas inovações, então, levaram ali a uma racionalização das atividades comerciais e foram, assim, fundamentais para o início do sistema capital nacional, né? Que a gente conhece hoje, que são as taxas, os juros, o capital
os bancos e os lucros, né? Aquilo que nós vemos hoje. No Brasil, as feiras existem desde o tempo da colonização. É um evento social ali que promoveu o desenvolvimento da economia interna do país. E atualmente é muito comum nas cidades brasileiras ali as feiras serem utilizadas pelo menos uma vez por semana, né? Em locais ali já pré-determinados. Eu vejo algumas feiras da antiguidade, né? Aqui mesmo, uma das primeiras feiras aqui no Brasil, né? É onde as pessoas usavam. E nessas feiras também, além da troca de mercadorias, existia também intercâmbio das pessoas, né? Nesses locais. Entre as maiores e mais tradicionais feiras do país, né, aqui no Brasil, merece destaque a maior feira livre do Brasil e da América Latina, né, chamada Ver-o-Peso, que ocorre desde o século XVII, na cidade de Belém, lá no Pará. Uma outra feira é a Feira do Caruaru, lá em Pernambuco, né, uma das maiores feiras ao ar livre do Brasil, iniciada lá no final do século XVIII. Né? Ambas elas foram consideradas, né, até mesmo de grande importância histórica e por isso elas fazem parte do patrimônio imaterial do Brasil. E nós vemos aqui uma imagem, aqui a feira de Caruaru, né? Aqui também essa feira Ver-o-Peso, que ocorre lá em Belém. Como atividade, vocês vão fazer a atividade 2 da aula 2 de História. Né? Feiras, trocas comerciais e diversidade cultural em diferentes tempos e espaços. E a primeira questão, né? A número 1 diz: como você imagina que eram as feiras na Idade Média? A número 2: quem eram os cambistas nas feiras de antigamente? Número 3. Você costuma ir à feira no seu bairro? Número 4. Que produtos são vendidos na feira no local onde você mora? Número 5. Você acha que a feira é um lugar de diversidade cultural? Por quê? Além de comprar e vender, o que mais as pessoas fazem quando estão na feira? Essa, então, foi a nossa aula. Desejo a todos uma boa aula.